E aí pessoal, como é que vocês estão? Bem-vindo ao nosso curso de Lógica para a Computação. Bom, e antes de começarmos esse primeiro vídeo, eu quero dar um aviso para vocês. Em breve vocês vão ver na playlist, né, um vídeo que se chama Introdução e Aquecimento. E aqui ele tinha sido planejado para ser o vídeo número 1 do nosso curso. Então, quando vocês forem assistir ele, vocês vão receber as minhas boas-vindas novamente. Acontece que aquele tinha se planejado para ser o primeiro, mas nós decidimos colocar esse como o primeiro. Então não se assustem quando vocês abrirem o próximo vídeo, introdução e aquecimento, e lá também tiver umas boas-vindas como essa. Bom, mas falando sobre esse vídeo aqui, resolvemos começar, né, explicando multiplicação e divisão pela deficiência que tem quando os alunos chegam no ensino médio. Né, os alunos são formados no ensino fundamental e eles chegam no ensino médio sem entender direito o que é multiplicação e divisão. Por isso eu vou mostrar aqui para vocês a maior parte, né, do que é multiplicação e divisão. Infelizmente não dá para ensinar tudo aqui em uma aula só, mas eu vou cobrar o máximo para que vocês saiam daqui entendidos do que é cada um dos dois. E para começar, nós vamos começar falando da multiplicação. O que é a multiplicação, as propriedades, né, ou seja, as características, falar o que é comutatividade, associatividade, distributividade, que são tudo características da multiplicação. E também nós vamos ter alguns exercícios práticos. Eu vou pegar um caderno, pegar uma caneta e vou fazer alguns exercícios aqui com vocês, explicando passo a passo, tanto da multiplicação com algarismo só e multiplicação com dois algarismos. E também nós vamos ter uma interpretação de questões. Eu vou trazer algumas questões aqui e vou ajudar vocês a interpretar essas questões. Bom, mas o que é a multiplicação? A multiplicação é uma operação matemática que consiste em somar números a si mesmo várias vezes. Aqui vamos ver um exemplo. 3 vezes 4. 3 vezes 4 é a mesma coisa de você somar o 3 4 vezes. E você vai ter 12. Ou então, 5 vezes 2. Você vai somar 5 duas vezes. 5 mais 5 e você vai ter o resultado. A multiplicação é representada pelo símbolo x ou pelo ponto, que nós vamos ver isso um pouquinho mais à frente. Os números que são multiplicados são chamados de fatores e o resultado da multiplicação é chamado de produto. Bom, esse número aqui, o 3 vezes 4, os dois são chamados de fatores e esse resultado aqui é chamado de produto, que é o resultado da multiplicação dos dois. A multiplicação pode ser usada para resolver problemas que envolvem repetições, arranjos, combinações, proporcionalidade, área, volume e outros conceitos matemáticos. A gente vai ver algumas dessas coisas ainda nesse vídeo. Agora nós vamos às propriedades, ou seja, as características da multiplicação. E uma delas é chamada de comutatividade. O que é isso? Vocês já devem ter escutado aquela frase famosa que diz: a ordem dos fatores não altera o produto. Mas o que é que isso significa? Como a gente já viu, né? Os fatores são os números que estão sendo multiplicados, ou seja, nesse caso aqui, nesse primeiro exemplo, é o 3 e o 4. E o produto é o resultado dessa multiplicação. Então, você falar que a ordem dos fatores não altera o produto é que 3 vezes 4 ou 4 vezes 3 dá a mesma coisa. Independente de se o 4 está na esquerda ou na direita, o resultado vai ser o mesmo. Né? 3 vezes 4 é igual a 12, 4 vezes 3 é igual a 12. Assim como 5 vezes 2 é igual a 10, ou 5 vezes 2 vezes 5 é igual a 10. Agora nós temos uma outra propriedade, que é a associatividade. E o que é ela? A associatividade é uma propriedade matemática que diz que a forma como os fatores são agrupados na operação não muda o resultado. Ou seja, aqui nós temos o primeiro exemplo, 2 vezes 3 vezes 4. Mas você pode ver aqui que 2 vezes 3 está entre parênteses. E a propriedade da matemática diz que a gente primeiro resolve o número entre parênteses para depois resolver o outro. Mas aqui no caso da multiplicação, né, na propriedade da associatividade, pouco importa, né, quando é só multiplicação, pouco importa se você vai fazer 2 vezes 3 e depois multiplicar o resultado disso por 4. Se você multiplicar 3 vezes 4 e depois multiplicar por 2, você vai ter o mesmo resultado. E agora nós vamos para a terceira característica da multiplicação, que é a distributividade. E essa é um pouquinho mais complicada, então eu vou tentar falar mais devagar para que vocês possam entender melhor. Bom, a distributividade é uma propriedade da multiplicação que se aplica relativamente a uma adição ou uma subtração.
Essa propriedade indica que dois ou mais termos presentes numa conta de somar ou numa subtração multiplicado por outra quantidade é igual à soma ou à diferença da multiplicação desse número por cada um dos termos. Ah, Caio, ficou complicado, não entendi. Bom, vamos aqui ver os exemplos que vai ficar fácil, vocês vão ver. Bom, nós temos aqui essa expressão, né? E como eu falei, primeiro a gente resolve aqui entre parênteses e depois a gente multiplica. Bom, 4 mais 3 é igual a 7. 2 vezes 7 é igual a 14, como nós temos aqui. Mas segundo essa propriedade, a gente também pode fazer o seguinte. A gente pode multiplicar 2 vezes 3 e depois nós podemos multiplicar 2 vezes 4 e fazer essa soma e nós vamos ter o 14. Vocês querem ver? Se a gente pegar aqui 2 vezes 3, nós vamos ter 6. Se nós pegar 2 vezes 4, nós vamos ter 8. Se somar 6 com 8, nós vamos ter 14, que é o mesmo resultado dessa expressão aqui. Vamos ver outro exemplo. 5 menos 2 é igual a 3. 3 vezes 3 é igual a 9. Mas nós também podemos resolver essa operação fazendo o seguinte. A gente pode multiplicar o 3 vezes 5. E depois nós podemos multiplicar o 3 vezes 2. Isso fazendo essa subtração, nós também vamos chegar a 9. Quer ver? 3 vezes 5, 15. 3 vezes 2, 6. 15 menos 6 é igual a 9. Então, a mesma coisa disso aqui, nós podemos chegar nesse resultado, no resultado aqui no produto, fazendo isso aqui. Então, pessoal, agora nós vamos para os exercícios práticos de multiplicação. Aqui, como vocês podem ver, nós temos 4 vezes 23, 5 vezes 180, 22 vezes 35 e 45 vezes 260. Aqui nós temos tanto com dois algoritmos quanto com um algoritmo só. E apenas com essas questões vocês já podem dominar a multiplicação aqui. E de antemão já peço perdão pela letra do professor, que a caligrafia não é meu ponto forte. Bom, vamos começar aqui. 4 vezes 3. 4 vezes 3 é a mesma coisa de você fazer 4 mais 4 mais 4 3 vezes, que vai ser igual a 4 mais 4, 8 mais 4, 12. É a mesma coisa de fazer isso, mas eu não quero que vocês façam isso. Isso é apenas uma prova, né? Um recurso que vocês podem usar como prova. Mas eu quero que vocês aprendam realmente, tenham decorado na cabeça. 4 vezes 3, 12. E o que é que você vai fazer aqui? Você vai colocar o 2 aqui embaixo, do algarismo 4, e você vai subir um 1 para cá. Por que isso aqui? Quando passa de dois algarismos, você não coloca os dois aqui. Quando tem outro para ser multiplicado aqui, você coloca apenas um aqui, o da direita, e sobe o da esquerda. E que ele vai estar somando depois. A gente vai fazer agora 4 vezes 2, 8. E agora a gente soma com 1, que a gente tinha colocado aqui em cima. E fica 9. 23, 4 vezes 23 é igual a 92. Vamos para o segundo. 5 vezes 180. 5 vezes 0, qualquer número que você multiplique por 0 vai ser igual a 0. 5 vezes 8, agora eu vou fazer mais rápido, né? Eu quero que vocês façam em casa devagar, podem ir, mas eu vou fazer mais rápido para ganhar tempo. 5 vezes 8 é igual a 40. Desce o 4, ou desce o 0 e sobe o 4, somando. 5 vezes 1 é igual a 5. Somando o 4 que estava aqui em cima é igual a 9. 5 vezes 180 é igual a 900. Agora vamos começar com de dois algarismos. A multiplicação com dois algarismos. 22 vezes 35. Eu vou mostrar para vocês que isso aqui não tem dor de cabeça nenhuma, não tem nenhum bicho de 7 cabeças. Mas como é que faz essa multiplicação? Você não vai multiplicar o 22 vezes 5 e o 22 vezes 3. Você primeiro vai fazer o 2 vezes 5 e depois o 2 vezes 3.
você vai deixar o resultado aqui embaixo e depois você vai pegar o resultado de 2 vezes 5 e 2 vezes 3 e vai somar os dois. Como é que vai ser? Primeiro, 2 vezes 5 é igual a 10. Desce o zero, como já ensinei para vocês, e sobre 1, aqui somando. E 2 vezes 3 é igual a 6. Somando com o que está aqui em cima, 7. Igual a 70. Agora, corta um aqui, né? A gente não vai usar mais esse especificamente. 2 vezes 5 é igual a 10. Só que você não vai colocar o zero aqui embaixo desse zero. Você vai colocar embaixo do algarismo que você está multiplicando. Você vai começar agora por aqui. 2 vezes 5, 10. Você vai colocar o zero aqui embaixo e vai subir um 1 aqui em cima. 2 vezes 3, 6. Com mais um, 7. E agora você vai somar esses dois. Tanto o resultado da multiplicação desse aqui, como o resultado da multiplicação desse aqui. 0 mais nada, nada. 7 mais 0, 7. E o 7 que ficou aqui, né, que é mais nada, desce o 7. Olha pessoal, essa última eu fiz, só que parou de gravar, eu não tinha visto. Então eu vou mostrar o passo a passo aqui para vocês. Bom, 5 vezes 0, 0. 5 vezes 6 é igual a 30. Fica o 0 aqui e vem o 3 para cá. 5 vezes 2, 10. Com o 3 que tinha ficado aqui, 13. Então, 13 aqui. Mas ainda não está feito. Agora a gente vai multiplicar o 4 por 260. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 6, não lembro quanto é. Eu não sei a tabuada do 6. Então a gente faz o 6 mais 6 mais 6, 4 vezes. 6 mais 6, 12. Mais 6, 18. Mais 6, 24. Então o resultado é 24. Fica o 4 aqui e sobra o 2 para cá. 4 vezes 2, 8. Com o 2 que estava aqui, 10. Fica o 10 aqui. E agora a gente vai somar o resultado do 260 vezes 5 pelo 260 vezes 4. 0 com nada, 0. 0 com 0, 0. 4 mais 3, 7. 1 mais 0, 1. E 1 aqui que sobrou, 1, ficou 11.700 o resultado. Então, não tem nenhum bicho de 7 cabeças, é apenas você lembrar dessas regrinhas básicas. Bom, agora nós vamos treinar aqui a nossa interpretação de texto. Eu trouxe aqui essa questão do Enem, e olhando de cara assim, alguns podem achar que é difícil, mas eu vou mostrar para vocês que é bem simples. Vamos lá. O preço para o litro de álcool no posto Arthur Gildo é de 1,19 e o frentista completou o tanque de um carro com 40 litros. Sabendo que a função f de x é igual a 1,19x mais 15 centavos, descreve o valor total a ser pago por cada cliente quando abastece seu veículo, assinale a alternativa abaixo com o valor total a ser pago pelos 40 litros de álcool. Ou seja, o que é que a questão quer? Ela já está dando aqui a função, como é que a gente vai calcular para saber quanto é que esse rapaz vai pagar, né? Essa pessoa vai pagar. E basicamente é o seguinte, esse x aqui é chamado de variável. E a variável vai ser de acordo com o valor que em litros que a pessoa quer estar comprando. Como na questão em si a pessoa comprou 40 litros, nós vamos trocar esse x aqui por 40. E em todo lugar que tiver x na função, nós vamos trocar por 40. E aqui onde não aparece nenhum sinal, vocês podem ver que é 1,19x, quer dizer que é 1,19 vezes x. Então fazendo essa troca, nós temos f de 40 é igual a 1,19 vezes 40, que é o total de litros que a pessoa está comprando, mais 15 centavos. Fazendo essa multiplicação 1,19 vezes 40, nós chegamos a 47,60 e ainda falta somar os 15 centavos. E fazendo essa soma, nós ficamos com 47,75 e a resposta é a letra D. Bom, agora nós vamos para o bicho de 7 cabeças para alguns, que é a divisão.
E aqui nós vamos falar o que é propriedades, alguns exercícios práticos, como na multiplicação que nós fizemos, e também vou trazer aqui uma questão de interpretação, né, para que a gente possa treinar um pouco. E para você que acha que divisão é um bicho de sete cabeças, que saiu do fundamental sem saber o que é divisão direito, eu falo isso porque quando eu cheguei no ensino médio eu não sabia fazer divisão, eu não sabia fazer aquela formulazinha, né, que os professores fazem. E aqui eu tô para descomplicar isso para vocês. Eu vou começar aqui explicando, né, o que é a divisão em si. A divisão é uma operação matemática que consiste em separar o número, que é o dividendo, em partes iguais, de acordo com outro número divisor. O resultado da divisão é chamado de quociente e o que sobra é chamado de resto. Bom, aqui nós temos o dividendo, né, que na formulazinha para fazer a divisão fica do lado esquerdo, e aqui nesse caso é o 10, e nós temos o divisor, né, que fica dentro dessa chavinha. Então aqui é a mesma coisa de dizer 10 dividido por 5. O 2 é o quociente, né, chamado de quociente, ou resultado, e aqui embaixo do 10 é o resto. E quando a gente estiver multiplicando, fazendo continha, vocês vão entender melhor, né, o que é cada um desses aqui. Agora nós vamos falar das propriedades da divisão, e eu quero que vocês entendam isso aqui bem, porque tudo isso aqui vai ser importante quando nós formos conversar a fazer os exercícios de fato. Bom, o primeiro, a divisão é o inverso da multiplicação. Mas o que isso quer dizer? Vamos ver aqui o exemplo. Se a gente dividir 12 por 3, nós vamos chegar ao resultado de 4. Isso porque se a gente multiplicar 3 vezes 4, nós vamos ter 12. Então, a divisão é o inverso da multiplicação. Segundo, a divisão ela não é comutativa. Lembra que a gente viu comutatividade na multiplicação, né, que a ordem dos fatores não altera o produto? Pois isso não se aplica na divisão, né? Aqui se você dividir 6 por 2, você vai chegar a 3. Mas se você dividir 2 por 6, você vai ter 0,3333, uma dízima periódica. Então ela não é comutativa. A divisão não é associativa. Ou seja, a forma que você vai agrupar os termos vai mudar totalmente o valor do resultado. Vamos ver aqui o exemplo. 8 dividido por 4 e dividido por 2 é igual a 1. Mais 8 dividido por 4 dividido por 2 é igual a 4. Então a forma que você vai agrupar os termos vai afetar diretamente no resultado. Quarto, a divisão tem um elemento neutro, que é o 1. Então se você dividir qualquer número por 1, sempre vai ser ele mesmo. Quinto e último, a divisão tem uma relação especial com o zero. Ou seja, você não pode dividir nenhum número por zero, porque é a mesma coisa de você tentar repartir nada em nenhuma parte. Então isso não faz sentido. Mas se você tentar dividir zero por qualquer número, o resultado sempre vai ser zero. Então pessoal, vamos agora para alguns exercícios práticos. Eu trouxe aqui dois exemplos para vocês. 135 dividido por 10 e 50 dividido por 5. Vamos começar pelo 135. Bom, como é que vocês vão fazer essa divisão? A primeira coisa que vocês vão olhar. Vocês vão pegar o primeiro algarismo e vão ver se ele é menor ou igual ao que está sendo dividido. Então aqui seria 1 dividido por 10. 1 é menor que 10. Então você junta o que você ia dividir com o próximo à direita. Ou seja, era 1 e agora fica 13, porque juntou com 3. E agora 13 dividido por 10. 13 é menor, ou 13 é maior ou igual a 10? Ele é maior. Então, você vai dividir 13 por 10. Agora pense assim o seguinte. Qual é o número multiplicado por 10 que fica o igual ou mais próximo possível de 13? É o 1, porque se você pegar 1 e multiplicar por 10, é o próprio 10. Como a gente viu, 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. É o próprio 10. Então, é 1. 1 vezes 10, 10. E aqui você vai diminuir. 13 menos 10. Aqui ficou 3 e 1 menos 1, nada. Pronto, agora você vai dividir o 3 por 10, mas 3 é menor que 10.
Então você vai descer esse algarismo aqui, que não tinha sido dividido ainda. E agora você tem 35. Qual o número que vezes 10 fica igual ou mais próximo possível de 35? É o 3, porque 3 vezes 10 é 30. 4 vezes 10 é 40, passa de 35. Então, 3 vezes 10, 30. 5 menos 0, 5. E 3 menos 3, 0. Não precisa colocar. Pronto, agora você tem o 5 dividido por 10. Mas 5, ele é menor que 10. E não tem mais nenhum número aqui para juntar com 5. O que é que faz? Você me pergunta. Bom, quando isso acontecer, você vai colocar uma vírgula aqui. E você vai colocar um 0 aqui. E agora você tem 50 dividido por 10. Qual número que multiplicado por 10 seja igual ou mais próximo possível de 50? É o 5, porque 5 vezes 10 é igual a 50. Então você coloca o 5 aqui. 5 vezes 10, 50. 0. E aqui também dá 0. Ou seja, o resto é 0. E o resultado é 13,5. Então 135 dividido por 10 é igual a 13,5. Agora vamos para o próximo. Nós temos aqui, só centralizar, 50 dividido por 5. Você vai fazer a mesma coisa. Você vai começar pelo primeiro algarismo e ver se ele é igual ou ele é maior que 5. Aqui nós temos 5 dividido por 5. Ele é igual. Então, é 1. Porque 1 vezes 5 é igual a 5. Você vai diminuir aqui, igual a 0. E restou esse 0 aqui. Aí você me pergunta, o que é que você faz? Esse 0 você joga para cá. Porque se você fizer 10 vezes 5 é igual a 50. Que é o resultado correto. Agora nós vamos fazer mais uma questão aqui para exercitar. Bom, vamos lá. Um grupo de 24 alunos foi dividido em equipes para participar de uma gincana escolar. Cada equipe tinha o mesmo número de alunos e recebeu uma cor diferente para se identificar. Se a cor das equipes forem vermelho, azul, verde e amarelo, quantos alunos havia em cada equipe? Bom, qual é o total de alunos que nós temos aqui? 24. E o total de equipes? Temos vermelha 1, azul 2, verde 3 e amarelo 4. Então nós temos 24 alunos para dividir em 4 equipes com números iguais. Então aqui nós temos alunos como dividendo e as equipes como divisor. Bom, eu não sei como é que eu vou fazer essa multiplicação aqui, Caio. Você tem alguma dica para me passar? Eu tenho uma dica, que é que número devemos multiplicar por 4, né, que é o divisor, para que chegue ou fique o mais próximo possível de 24. Então a gente pode fazer uma tabelinha, né? Se a gente não sabe, a gente vai multiplicando até chegar mais perto. Então a gente ou chega no valor exato desse número, ou a gente para no número que for o mais próximo possível. Vamos lá? 4 vezes 3 é igual a 12, ainda está longe de 24. 4 vezes 4 é igual a 16, ainda está longe de 24. 4 vezes 5 é igual a 20, está perto de 24, mas ainda não é 24. 4 vezes 6 é igual a 24, e a gente achou o valor, que é 6. Mas continuando, se a gente passasse um pouco mais, a gente teria 4 vezes 7, que é igual a 28. Né? Então nós passaríamos do 24. Então o resultado é o 6. E agora o que a gente faz? A gente coloca o 6 embaixo do 4 do divisor e faz uma multiplicação. 6 vezes 4 é igual a 24. A gente divide, a gente subtrai, na verdade, o dividendo por esse resultado e ficamos com o resto 0. Quando o resto é 0, quer dizer que já achamos o resultado. E o resultado é 6 e letra C. Agora eu quero que vocês peguem tudo que vocês aprenderam aqui, né, e resolvam esses exercícios de fixação para que vocês possam aprender.
né? Como eu vou falar em todo o vídeo aqui que eu puder, não fiquem só assistindo a aula, façam os exercícios, porque você fazer o estudo passivo não vai lhe ajudar em nada. Você não vai aprender, você só está perdendo seu tempo. Então faça esses 5 exercícios aqui, são fáceis, não são difíceis, né? Isso vai lhe ajudar a memorizar e aprender de verdade o conteúdo.